Você sabia que os alimentos que nós comemos hoje não existiam desse jeito que conhecemos há alguns milhares de anos, quando começamos a praticar a agricultura? Não? Como assim? Você já parou para pensar? Por que temos melancia com e sem sementes? Frutos grandes e suculentos, espigas de milho com tantos grãos? Isso é por conta do melhoramento genético. Melhoramento? Que é isso? O melhoramento genético é uma ciência que está presente desde o surgimento da agricultura na vida dos seres humanos. Nossa, mas então os homens das cavernas já faziam ciência? É, mais ou menos isso. No início, tudo aconteceu de maneira intuitiva. As plantas e os animais que conhecemos passaram por um longo processo conhecido como domesticação. A domesticação é um processo conduzido pelo homem, visando adaptar plantas e animais às suas necessidades. As plantas domesticadas apresentam frutos maiores, mais saborosos e atrativos. Dessa forma, o homem, sem nem saber o que era genética, já selecionava e favorecia alguns tipos de plantas. E o que isso tem a ver com melhoramento? Atualmente, o melhoramento genético é baseado na seleção intencional de plantas e animais para atender nossas necessidades, como alimentação, vestuário, saúde, combustíveis, permitindo a otimização da agricultura com aumento da produção e redução de pragas e doenças. Mas, para isso, utilizamos diversas técnicas e ferramentas modernas que auxiliam na seleção, obtendo melhores combinações entre os indivíduos. Com nosso conhecimento atual, sabemos como as características de interesse são controladas e aí que entra a genética. Genética? Isso. A genética é a ciência que busca entender as diferenças e semelhanças observadas entre os seres vivos. O pesquisador que iniciou estudos da área foi o monge Gregor Mendel, por meio dos seus trabalhos com ervilhas. Mendel observou que a transmissão de características de uma geração seguia alguns padrões. E assim, sabendo o padrão como as características são herdadas, os cientistas podem gerar as melhores combinações dessas características em uma só planta, por meio de cruzamentos entre elas de modo controlado e planejado, com o objetivo de chegar em uma planta ideal. Como isso é feito exatamente? São esses os transgênicos? Ouvi dizer que eles fazem mal. Muita gente até associa o melhoramento genético com transgenia, mas, na verdade, são coisas diferentes. Te explico, mas para isso, vamos pensar no exemplo da insulina. Na maioria das vezes, exploramos a variação existente dentro de uma espécie e a combinamos por meio de cruzamentos. Entretanto, às vezes é necessário recorrer à variação existente em outras espécies e que não podem ser combinadas por meio de cruzamentos. Por exemplo, no início, a insulina produzida a partir dos bovinos era insuficiente para a demanda dos seres humanos. O homem, inserindo o gene para a produção de insulina em uma bactéria, permitiu que ela pudesse ser produzida a partir deste micro-organismo em larga escala. Portanto, a transgenia é uma ferramenta valiosa que é utilizada quando os genes que precisamos não podem ser incorporados por cruzamentos. Mas lembre-se, nem todo organismo melhorado é um transgênico. Agora que você já entendeu bem o que é melhoramento genético, vou te mostrar como ele é importante e está presente no nosso dia a dia. Ótima ideia. Vejamos alguns exemplos. Nesta imagem, podemos observar a melancia não melhorada à esquerda. Veja como ela ficou depois do melhoramento. Note que antes havia muito tecido fibroso e pouca polpa, muito diferente do que se tem agora. Agora veja a banana como era e como ficou depois do melhoramento. Antes havia muitas sementes e quase nenhuma polpa. Agora, o fruto não possui sementes. O milho é um caso também muito interessante. Ele se originou a partir de uma planta denominada teoscinto. Veja como o tamanho da espiga e dos grãos era bem inferior ao que conhecemos atualmente. Ainda sobre o milho, observe o gráfico abaixo e veja o ganho de produtividade que se alcançou até o ano de 2010 nos Estados Unidos com o melhoramento genético. Vale a pena salientar que parte desse ganho se deve à modernização de técnicas de manejo da cultura. Assim, por meio do melhoramento genético, foi possível aumentar a produção de alimentos sem haver o crescimento da área plantada, de maneira a reduzir a pressão pela abertura de novas áreas agrícolas e, consequentemente, o desmatamento. Vejamos os ganhos de produção de grãos que obtivemos no Brasil desde a década de 70.
Esse aumento de produtividade das culturas permitiu o incremento do lucro do agricultor, além de fornecer a quantidade de alimentos exigida para alimentar a população. Impressionante! E quais são as perspectivas para o futuro? Como poderemos alimentar uma crescente população mundial? Realmente, temos um importante desafio. Estamos vivendo um momento de mudanças climáticas aceleradas, pragas e doenças evoluindo rapidamente, pressões cada vez maiores sobre o uso da terra, água e insumos agropecuários, e um mercado consumidor cada vez mais exigente. Diante disso, o melhoramento de plantas tem como missão fornecer plantas produtivas, precoces e que apresentem resistência a estresses causados por pragas, doenças, bem como condições adversas, tais como seca e solos salinos. O melhoramento tem trabalhado inclusive para aumentar o teor de nutrientes presentes nos alimentos, os chamados alimentos biofortificantes, que com certeza ajudarão a reduzir o problema da fome e da desnutrição em diversas partes do mundo. Felizmente, ciências como a genética, biologia molecular, estatística e computação vêm evoluindo rapidamente e sendo aplicadas no melhoramento, de modo a deixar esse processo mais rápido e preciso. Muito interessante. Fico feliz que tenhamos pesquisadores e melhoristas trabalhando a nosso favor, para aumentar assim a produção de alimentos e enfrentar os desafios atuais e futuros. Muito obrigada pela sua explicação. Foi um prazer para mim esclarecer suas dúvidas sobre o melhoramento de plantas. Aliás, se você tiver mais alguma dúvida, basta entrar em contato com o pessoal da disciplina de pós-graduação Métodos de Melhoramento de Plantas da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, sob a orientação do professor José Baldin. Ficamos em Piracicaba, São Paulo, e estamos sempre à disposição para tirar dúvidas da população. Obrigado e até mais!